função da celebração de Páscoa, nós daremos uma pequena pausa na nossa exposição do profeta Jonas. Finalizaremos na semana que vem, expondo o capítulo 4 da profecia de Jonas. Hoje eu quero convidar vocês a meditarmos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 7. Na verdade, a nossa reflexão nessa noite não será uma reflexão expositiva, como somos acostumados a fazer aqui, mas eu quero pensar com vocês sobre algumas implicações da ressurreição. Vamos usar como base e fazer a leitura inicial, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1 até o verso de número 7. Evangelho de Lucas, 24, diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nessa noite de Páscoa, no qual todos os cristãos espalhados pelo mundo celebram a ressurreição de Jesus, nós pedimos a Deus que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos atue em nossos corações, nos trazendo vida por meio do seu Filho. E que, ao meditarmos na Tua Palavra, o Teu Espírito nos renove nesta noite, para que possamos celebrar com maior vigor a ressurreição do Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém e amém. É comum chegarmos nesse período do ano, Páscoa, e como cristãos falarmos algumas coisas que são bastante clichês, como por exemplo, Páscoa não é sobre o coelhinho, não é sobre ovo de chocolate, não é sobre bombom. Se você não gosta de nada disso, você pode enviar para mim, tá, meus irmãos? Eu deixo isso claro, você pode enviar lá para casa, não tem problema nenhum. Se você não deseja receber e chegou para você, você pode enviá-la para nós. Mas, de fato, a Páscoa não é sobre isso. Há uma comercialização aí dessa data, no qual cada vez mais ela tem sido secularizada e Cristo tem sido deixado de lado. Isso não acontece só na Páscoa, isso acontece no Natal também, onde elementos seculares têm sido colocados para substituir, ou subjugar, ou subverter o real significado dessas datas, tanto o nascimento quanto a morte de Cristo Jesus, as datas mais importantes que já ocorreram na face da terra, o nascimento do nosso Salvador e a sua morte e consequente ressurreição para a nossa salvação. Então, de fato, nós precisamos sempre relembrar que a Páscoa não é sobre o coelhinho, a Páscoa não é sobre o chocolate, a Páscoa é sobre a ressurreição de Jesus. Mas, além de nos lembrarmos de que a Páscoa é sobre a ressurreição, nós precisamos nos lembrar o que a ressurreição significa. Porque muitos de nós, até em nossas casas, talvez na sua família, você vai ter pessoas que vão dizer assim, não, a Páscoa é sobre a ressurreição de Jesus, mas elas não fazem a menor ideia do que a ressurreição de Jesus significa. E as implicações desse fato que ocorreu há 2000 anos atrás, pouco transformam a vida dessas pessoas. Então, simplesmente afirmarmos que na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus não é suficiente. Nós precisamos rememorar o que as Escrituras nos ensinam a respeito do que a ressurreição significa. E, meus irmãos, é muito triste que não só entre aqueles que são cristãos nominais, que se dizem cristãos simplesmente porque nasceram num país de maioria cristã,
mas já fazem anos que não vão numa igreja, e que sabem dizer o discurso certinho, de que a Páscoa não é sobre o coelhinho, é sobre a ressurreição de Jesus, nós precisamos nos recordar o que de fato essa ressurreição significa para nós. Para que não apenas repitamos esse discurso verdadeiro, sim, mas pode ser vazio de significado se nós não compreendermos o que a ressurreição significa. Então, por que a ressurreição era necessária? Você já se perguntou sobre isso? Por que não só a morte de Jesus? Qual é o significado da ressurreição? Qual é o significado teológico da ressurreição? Qual é o significado prático para as nossas vidas? Qual a importância da ressurreição, afinal de contas? Nesses tempos secularizados, meus irmãos, não é estranho que muitos cristãos, inclusive dentro da igreja, não saibam por que Jesus ressuscitou. E talvez para eles faça pouca diferença esse fato. Mas a verdade é que a ressurreição é o evento central para a fé cristã. Junto com a morte, a ressurreição do nosso Senhor está no cerne do Evangelho. E ela era aquilo que estava no cerne da proclamação dos primeiros cristãos. É a ressurreição que traz poder para que os primeiros discípulos, para que os apóstolos fossem e pregassem. É a ressurreição que traz a convicção de quem Cristo era. Então a ressurreição é um fato central na história do cristianismo e ela não pode ser deixada de lado. Ela não é uma doutrina que nós podemos fazer pouco caso dela, mas ela é central para a nossa fé. E é por isso que hoje eu gostaria de refletir com vocês de maneira breve e não de maneira exaustiva. Existem talvez pontos a respeito da ressurreição, algumas implicações que talvez eu não vá tratar aqui hoje, mas eu gostaria de tratar aquelas que eu diria que são essenciais ou fundamentais para que nós possamos rememorar nessa Páscoa o que a ressurreição significa para nós, qual a importância da ressurreição para nós, qual o significado da ressurreição para nós. O meu desejo é que, ao refletirmos sobre isso, possamos de fato comemorar e celebrar essa data com verdadeiro júbilo e alegria, porque não há nada mais importante do que a ressurreição de Jesus. É o fato mais importante que já aconteceu na história, é o fato de que um homem de Nazaré, há 2000 anos atrás, saiu do seu túmulo com vida. E isso mudou a história completamente. Após esse evento, a história nunca mais foi a mesma. E é por isso que nós precisamos compreender o que de fato celebramos quando comemoramos a Páscoa. Então, em primeiro lugar, o que a ressurreição significa para nós? A primeira coisa que nós precisamos afirmar é que a ressurreição é a confirmação do perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo é a confirmação de Deus de que os nossos pecados foram perdoados. Há alguns meses atrás nós estávamos aqui expondo o capítulo 15 de 1 Coríntios, talvez um dos capítulos mais espetaculares do Novo Testamento, no qual o tema central é a ressurreição. E eu me lembro exatamente da pregação na qual o nosso irmão Tiago Lino, que não está aqui hoje conosco, está aproveitando para descansar um pouco com a sua família, ele pregou sobre os primeiros versos do capítulo 15. Eu me lembro de uma frase que o Tiago disse: a ressurreição é o amém de Deus para o perdão dos nossos pecados. Ou seja, o que isso significa? Significa que o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito pelo Pai. Significa que Deus Pai olhou para o sacrifício de Jesus na cruz quando ele disse: está consumado. O Pai assinou embaixo e disse: está consumado. Eu confirmo que a sua morte, o seu sacrifício, foi um pagamento integral para o perdão dos pecados de todos aqueles que vierem a crer em você. Então Deus o ressuscita ao terceiro dia para confirmar que aquilo que Jesus disse que faria, aquilo que Cristo afirmou que seria o objetivo da sua morte, resgatar os seus, morrer para salvar os seus, trazer perdão de pecados, aqueles que confiaram
em Cristo Jesus, então se completaria. E a confirmação de que nós temos é que o túmulo não deteve Cristo Jesus. Por isso nós celebramos a Páscoa com entusiasmo, porque celebramos essa data, é a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os seus pecados foram plenamente expiados na cruz. A ira de Deus que nós merecíamos levar sobre nós foi completamente derramada sobre Cristo. A ressurreição é a confirmação de que Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo e que ele foi suficiente, ele foi aprovado e por isso há perdão de pecados para cada um de nós, como Paulo em 1 Coríntios vai afirmar, capítulo 15, verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, não há perdão. Mas se ele ressuscitou, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma primeira implicação e muito importante da importância da ressurreição. Junto com isso, afirmando a confirmação de Deus, a ressurreição também significa, esse é um subponto primeiro, que Cristo foi exaltado sobremaneira e recebeu o domínio. Publicamente, Cristo é coroado na sua ressurreição. Toda a criação é sujeita a ele, como ele diz na grande comissão, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Agora ele é reconhecido como soberano, aquele que reina e governa diante dos homens. Hoje, diante da sua igreja, no futuro, toda a criação reconhecerá, se dobrará. Como Paulo afirma em Filipenses capítulo 2, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aliás, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A ressurreição, então, é o momento em que Cristo é entronizado, é coroado, é reconhecido pelos seus discípulos como Senhor sobre a criação, como Senhor soberano sobre o cosmos, como aquele que governa o universo. Então essas são implicações muito importantes do que a ressurreição indica para nós. Tanto a confirmação do perdão dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo foi aceito, tanto a confirmação do reinado soberano de Cristo como rei, como governante, como imperador do universo. Uma segunda implicação, então, da ressurreição de Cristo é que ela é a inauguração da nova criação. A ressurreição de Cristo é a inauguração da nova criação que Deus está fazendo. E nós percebemos isso porque em seu batismo, você deve se lembrar, no momento em que Jesus é batizado por João Batista, no Rio Jordão, a cena que nós vemos é do Espírito de Deus descendo sobre ele como uma pomba, então ungido, demonstrando que ele era um ungido de Deus. Essa cena é uma reinterpretação de Gênesis capítulo 1, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas, indicando ali que a criação era por meio desse Espírito. E agora, no batismo de Cristo, nós temos a indicação de que a pomba pairando sobre Cristo, sobre as águas do Rio Jordão, indicam que ele seria o objeto através do qual Deus, o agente, na verdade, melhor dizendo, através do qual o mundo seria recriado. Por meio de Cristo, Deus daria início à sua nova criação, a redenção de todas as coisas, dos seres humanos, mas toda a criação de maneira geral. A sua criação seria restaurada por meio de Cristo Jesus. E a sua ressurreição é a indicação do início dessa restauração. Essa concepção, ela é fundamental na teologia, por exemplo, de Paulo. Paulo tem essa visão plenamente escatológica da obra de Cristo, de que ela é o início do fim dos tempos. A ressurreição de Jesus
é aquilo que faz com que o relógio comece agora a retroceder, voltar, contar para trás até o momento em que tudo seja restaurado e redimido por meio da sua obra, a sua ressurreição. É o momento em que a eternidade toca o presente. A realidade do futuro, de uma vida gloriosa, da restauração de todas as coisas, se torna palpável entre nós por meio do Cristo ressurreto com o seu corpo glorificado. Porque a ressurreição de Jesus, e é o que Paulo vai argumentar em 1 Coríntios capítulo 15, se você deveria se lembrar mais sobre isso, volte aos nossos sermões sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo vai afirmar que a ressurreição de Jesus não é apenas a ressurreição de um cadáver, não é apenas um corpo morto que volta a ter vida, como Jesus fez esse milagre algumas vezes em seu ministério. O mais famoso deles, você vai se lembrar, é no caso de Lázaro. Lázaro morreu e ressuscitou. Mas a ressurreição de Lázaro foi apenas trazer vida a um corpo que estava morto. A ressurreição de Cristo é de outra ordem, é de outra natureza. Há um corpo que é glorificado, indicando o início da restauração. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus é a primícia, é o primeiro fruto dessa nova realidade inaugurada em Cristo Jesus. Por meio dele, o mundo está sendo recriado. A criação atual, inclusive, a doutrina da ressurreição, nos mostra que essa criação ela não é descartável. Nos mostra o valor da criação. Todas as vezes, como cristãos, assumimos pensamentos que são estranhos ao cristianismo bíblico, às verdades bíblicas. Olhamos para a criação como se ela fosse má intrinsecamente. Olhamos para a criação como se ela fosse algo que devêssemos rejeitar, devêssemos deixar de lado. Não devemos nos envolver com as coisas dessa terra. Não é isso que nós olhamos. O relato de Gênesis, nós vemos que a criação é boa. Ela está corrompida pelo pecado, sim, mas será restaurada. Deus não irá descartar essa criação. Nós não iremos viver num mundo etéreo, num mundo meramente espiritual, num mundo onde seremos almas desencarnadas, almas penadas. Não. Viveremos em um mundo de carne e osso, viveremos em um mundo onde pisaremos nesse chão, onde tocaremos, sentiremos cheiro, nos alimentaremos. Nós viveremos isso numa criação restaurada e redimida, sem a presença do pecado. Então, sim, como cristãos, nós devemos nos envolver com esse mundo, nos envolver com a cultura, fazer cultura, desenvolver, estarmos em diversas áreas da nossa sociedade, como cristãos, como testemunho fiel, como testemunho daquele que veio redimir todas as coisas, inclusive todas as áreas do conhecimento humano, do saber, de onde nós podemos nos envolver, no seu trabalho, na sua casa, meu irmão. Isso também será redimido por Cristo. E a vida que nós vivemos agora, vivemos para Ele em todas as áreas da nossa vida. Mas, de fato, a ressurreição de Jesus nos indica que a nova criação já se iniciou e ela será consumada no futuro. Mas a nossa esperança está no fato de que Cristo ressuscitou e que essa criação caída, essa ordem na qual nós vivemos, aonde o pecado impera, ela está com os dias contados. Essa ordem sucumbirá no dia em que Cristo retornar. E a sua ressurreição é um antegosto, é um aperitivo que nós temos da eternidade. É uma demonstração que Deus nos dá de que essa realidade é mais certa do que o dia de amanhã. O fato de que Cristo tornará todas as coisas novas. O terceiro ponto importante que a ressurreição de Cristo nos indica é que ela aponta para a nossa regeneração, ela torna possível a nossa regeneração, o novo nascimento e a justificação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3,
o apóstolo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim como Jesus recebeu uma nova vida ao sair do túmulo, aqueles que creem em Jesus também são ressuscitados da morte espiritual para uma vida no reino de Deus. Como o próprio Pedro diz, nós fomos resgatados desse mundo em trevas e fomos levados para o reino do seu Filho amado. Estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos, como o apóstolo Paulo vai afirmar. Éramos escravos do pecado, da carne e do mundo. Estávamos em completa depravação, como os teólogos afirmam, a doutrina da depravação total, que não é a afirmação de que nós somos tão maus quanto nós podemos ser, mas é a afirmação de que todas as áreas da nossa vida foram maculadas pelo pecado. O nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso corpo, as nossas relações interpessoais, não há nada na experiência humana deste lado da eternidade que não tenha sido tocado ou maculado pelo pecado. Mas por meio da ressurreição de Cristo Jesus, nós somos regenerados, nós podemos nascer novamente da água e do Espírito, não da vontade humana, não da carne nem do sangue, mas da água e do Espírito, para uma nova vida. E isso só é possível por meio da ressurreição de Cristo Jesus. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que chama aqueles que estavam mortos à vida, a uma nova vida, uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida que não está mais sob a influência desse mundo. Mas a ressurreição de Jesus também garante a nossa justificação. Paulo diz isso em Romanos 4, versos 24 e 25, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então a morte de Jesus foi para por causa das nossas transgressões. No madeiro, naquela cruz maldita, Jesus estava pagando o preço pelo nosso pecado, levando a culpa sobre si do nosso pecado, do nosso débito, da nossa dívida. Mas a sua ressurreição, Paulo afirma, ela é para a nossa justificação. Recebemos a justiça de Cristo, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Somos justificados, considerados, declarados justos por Deus, porque hoje Cristo vive e nós vivemos nele. Nós estamos em Cristo e em Cristo somos justificados. E como ele venceu a morte, nós estamos nele e também somos justos nele e venceremos a morte juntamente com ele. Então, uma terceira implicação da ressurreição de Cristo Jesus é que por meio dela nós podemos ter nova vida e somos justificados. Então perceba como não adianta apenas afirmarmos que a Páscoa é sobre ressurreição, precisamos entender o que a ressurreição significa. Precisamos compreender o significado dela para nós. Mas não apenas isso, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição, daqueles que creem. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14, Paulo faz a seguinte afirmação: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês.
Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e ele está afirmando que Deus nos ressuscitará juntamente com Jesus. E isso tem algumas implicações para nós. Isso é uma recordação, e nós falamos bastante sobre isso também na nossa exposição do capítulo 15 de 1 Coríntios, de que a nossa verdadeira esperança está no fato de que Cristo ressuscitou dos mortos. Muitas das vezes vemos também nas publicações de Instagram, de Facebook, nas redes sociais, você provavelmente viu, você provavelmente compartilhou, que Cristo vive, então por isso há esperança. Nós cantamos aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Por quê? Por que podemos crer no amanhã? Justamente porque a nossa esperança está no fato de que nós seremos revividos no último dia. O nosso corpo não ficará no túmulo. O nosso corpo não permanecerá sofrendo uma decomposição até virarmos pó e virarmos apenas parte da matéria, virarmos apenas poeira cósmica, como no pensamento, o materialismo filosófico, o ateísmo afirma, que um dia todos nós vamos virar apenas poeira cósmica. Não é essa a realidade cristã. Não é essa a realidade daquilo que nós confessamos. Nós cremos que nós não permaneceremos no túmulo. E é por isso que os cristãos não enterram os seus falecidos. Eles os plantam. Né? Nós plantamos os nossos queridos, os nossos entes, porque sabemos que esse corpo é apenas uma semente que um dia florescerá, frutificará, com um corpo glorificado. Um corpo agora que já não pode sofrer os impactos do pecado, do tempo, da degradação. E nós perdemos a perspectiva disso, meus irmãos, porque vivemos em um mundo completamente materialista. A nossa esperança está, talvez, no fato de que Deus vai resolver o seu problema aqui, de que Deus vai curar a sua vida aqui, de que Deus vai fazer com que você viva uma vida boa desse lado da criação. Não é essa a promessa de Deus para nós, meus irmãos. Não é essa a promessa de Deus para nós. Deus pode nos curar, Deus pode nos trazer alívio, Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Sim, Ele pode fazer todas essas coisas, mas a nossa verdadeira esperança está no fato de que um dia o nosso corpo sairá do túmulo. E aí sim, um corpo glorificado. Um corpo que já não sofrerá os impactos do pecado. Um corpo que já não será passível de se degradar, se desgastar, ser afetado pelas marcas do tempo. Um corpo que não se cansará, um corpo que não envelhecerá, um corpo que não sofrerá com a mortalidade. Um corpo que já não enfrentará mais doenças, deformações, mas um corpo pleno. A nossa verdadeira esperança está no fato daquilo que já é declarado como certo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Mais uma vez, citando Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele afirma que Cristo é a primícia daqueles que dormem. É o primeiro fruto que indica como será toda a colheita. É aquele primeiro fruto que aparece no campo e que demonstra a qualidade de todos os outros frutos que virão mais para frente. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Nós sabemos que se padecemos desse lado da existência, se sofremos dificuldades, se sofremos doenças, se sofremos lutas, se sofremos com pessoas que nós amamos, que sofrem, se nós mesmos sofremos, a nossa esperança não está no fato de que Deus vai vir, vai mudar toda a sua história, vai curar quem precisa ser curado, vai te dar muito dinheiro. Não. Deus não precisa fazer nada disso para que a gente tenha esperança. A nossa esperança está no fato de que haverá um dia em que Ele dará um ponto final a todo o sofrimento, quando Ele nos ressuscitar da morte.
E isso é algo certo. Você crê nisso? Isso é a esperança do seu coração. Quando você enfrenta sofrimento na sua vida, quando você enfrenta o luto, quando você enfrenta doenças, quando você enfrenta dores, ou vê pessoas amadas na sua família padecendo, aonde está a sua esperança? Que ela esteja na certeza de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. De que se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. E estaremos com Ele numa nova criação, onde não haverá mais choro e lágrimas, onde o próprio Deus enxugará cada lágrima dos nossos olhos. E as coisas antigas já passarão, as primeiras coisas terão passado, e tudo será feito novo. Essa é a promessa que Deus tem para nós. E é nessa promessa que deve repousar a nossa esperança. A garantia da nossa ressurreição, mas muitas das vezes vivemos influenciados por uma teologia completamente materialista, a praga da teologia da prosperidade, que nos ensina que se Deus te ama, significa que Ele vai te dar riqueza, saúde e muitos bens. De maneira alguma, essas são as promessas das Escrituras para nós. Deus pode fazer essas coisas? Pode. Ele pode fazer? Ele pode. Mas de forma alguma é essa promessa que nós somos chamados a descansar. Não é nessas coisas, mas é no fato de que Jesus venceu a morte e nós venceremos com Ele. Inclusive, essa é uma implicação da nossa ressurreição também, a vitória sobre a morte. A morte não dará a última palavra sobre as nossas vidas. A morte não é o fim para um cristão. Algumas pessoas gostam de afirmar que a única certeza que nós temos na vida é que todos nós morreremos. Se você é cristão, meu irmão, nem isso é certo para nós. Porque Jesus pode voltar. E nem experimentar a morte nós experimentaremos. Mas ainda que ela venha sobre nós, a nossa certeza é de que ela não dará a última palavra. Um dos testemunhos mais bonitos que nós temos é quando nós vemos um verdadeiro cristão diante da morte. Não sei se você já teve essa oportunidade na sua vida, de ver um cristão genuíno enfrentando a morte. Esse é um dos maiores testemunhos de esperança que nós podemos ter. Como nós vemos pessoas que estão plenamente convictas de que aquilo não é o fim. Enquanto muitos ao seu redor estão desesperados, preocupados, chorando, você vê uma plena paz, uma certeza de que aquilo não é o fim, é só o começo. E é uma das coisas mais belas. Depois procure ler sobre grandes homens e mulheres de Deus no seu leito de morte. Veja como eles enfrentaram a morte. Não há desespero, não há insegurança, não há medo. Há plena convicção de que eu estou indo encontrar o meu Salvador. Vocês estão chorando por mim? Era eu que deveria estar chorando por vocês. Porque eu estou indo encontrar o meu Jesus. Um dos testemunhos mais fortes que nós temos é ver verdadeiros cristãos diante da morte. Não há angústia nem desespero. Há plena certeza de que aquilo não é o fim. De que eles herdarão a vida eterna juntamente com Cristo Jesus. Então essa é uma outra implicação. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. O outro ponto, tem apenas mais 3, eu acho que esses 3 serão um pouco mais rápidos. Mas vamos dizer isso na verdade, gera expectativa às pessoas. Então... O quinto ponto é que a ressurreição nos conduz à adoração. Nós percebemos isso no caso de Tomé. Nós olhamos para Tomé, logo após a ressurreição de Jesus. Tomé é aquele personagem que ele comete aquele erro de não estar em uma programação que ele deveria estar. Então, no primeiro domingo, os discípulos estão reunidos, Jesus aparece no meio deles, e eles veem Jesus, eles se alegram com a ressurreição de Jesus, mas Tomé não estava lá. E aí você sabe aquela
aquele culto que você não foi, e te incomodava, rapaz, foi uma bênção, a presença de Deus se manifestou no nosso meio, Deus falou nos nossos corações, só você não foi, você não estava lá. Tomé perdeu esse culto. Tomé perdeu esse culto, os irmãos, os discípulos de ele. Tomé, nós vimos o Senhor, você não estava lá, cara, que mole, você perdeu, Jesus estava lá entre nós. Então ele fala, não, vocês estão doidos. Se eu não ver, se eu não tocar as suas feridas, as suas chagas, eu jamais acreditarei. E aí no domingo seguinte, né, a Cristo aí no domingo, esse texto de João é muito interessante, né, porque ele demonstra que desde o início os cristãos se reúnem no domingo. Mais uma vez no domingo os cristãos estavam reunidos. E agora Tomé estava lá. Tomé pensou 2 vezes, vai que Jesus aparece de novo, vai que eles não estão tão malucos assim, não vou perder o culto outra vez, né? Ele estava lá. E Jesus apareceu de novo. E Jesus foi logo falando com Tomé, né? Põe aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Uma das primeiras declarações da divindade de Cristo Jesus sai da boca do discípulo incrédulo. Uma das primeiras declarações da divindade de Jesus. Jesus sendo adorado como Deus. Está aqui, diante daquele que era incrédulo, diante daquele que estava dizendo, se eu não ver, eu não crerei. Se eu não colocar o meu dedo, se a minha percepção, se a minha capacidade de averiguar esses fatos não forem satisfeitas, eu jamais crerei. E Jesus demonstra para Tomé que ele tinha ouvido a Bíblia falando. Jesus não estava lá com os discípulos. Falaram para Tomé. Mas o primeiro que Jesus aborda é Tomé. Aqui, ó, Tomé, você não tinha falado? Toca aqui, olha minhas mãos. Veja as minhas mãos. Demonstrando para Tomé. Você acha que eu não estava com você, Tomé, mas eu estava com você todo esse tempo. E Tomé se dobra diante de Jesus e o adora. E Jesus começa o Evangelho de João fazendo um milagre, né? Qual o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João? Vocês lembram? Lembram da EBD? Jesus transforma água em vinho. E agora Jesus estava transformando incredulidade em adoração. Jesus faz isso. Jesus transforma a nossa incredulidade em adoração. Jesus transforma a nossa dúvida em genuíno louvor. É o que ele faz com Tomé. Ele transforma a dúvida de Tomé em adoração. Mas perceba que Tomé não é nem modelo de adoração. Tomé não é um modelo para nós. Porque Tomé, ele é repreendido por Jesus. Logo em seguida Jesus vai falar, você creu porque você viu, bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Eu e você, meus irmãos, somos mais bem-aventurados do que Tomé. É o que Jesus diz. O modelo está naqueles que viriam a crer por meio do testemunho apostólico, por meio do testemunho das Escrituras. E é por isso que João escreve o seu Evangelho, é por isso que ele vai dizer, poderia ter escrito muitas outras coisas sobre Jesus, não caberia nem num livro, mas essas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. A nossa fé não deve se basear simplesmente em evidências ou na nossa percepção, mas no testemunho apostólico que se encontra nas Escrituras, por meio da proclamação da verdade do Evangelho, por meio do anúncio da ressurreição do Messias. Então, a ressurreição de Jesus é o que transforma tudo, transforma o incrédulo em verdadeiro adorador. Como foi no caso de Tomé, como provavelmente foi no caso de cada um de nós aqui. Estávamos na incredulidade, na rebeldia do coração, mas em algum momento Deus abriu o nosso coração para receber a palavra. E Ele transformou a nossa dúvida, a nossa incredulidade, em adoração, em louvor.
e em glória ao seu nome. A sexta implicação da ressurreição é que Jesus, como Salvador que ressuscitou, ele agora vive para interceder por nós. Esse Cristo ressurreto, que agora não pode morrer, vive para interceder pelo seu povo. Vejam que Hebreus capítulo 7, verso 25 nos afirma: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus irmãos, essa é uma verdade completamente confortadora que a palavra nos traz. Sabe o que Jesus está fazendo nesse exato momento? Sentado à destra de Deus e intercedendo por você. Essa é uma das obras sacerdotais de Cristo. Nesse exato momento, o Cristo exaltado está sentado à destra de Deus Pai e ele está intercedendo pelo seu povo. Desconforta o seu coração? Desconforta o seu coração? Talvez você se sinta muito consolado quando você recebe uma mensagem de alguém que diz para você assim: meu irmão, estou orando por você. Agora imagine saber que o próprio Cristo não cessa de interceder por você. Diante de Deus, ele está continuamente com os seus olhos sobre o seu povo. Mateus capítulo 28, ele afirma na grande comissão: estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele não nos abandona. O Senhor está conosco. O Senhor olha, ele vela por nós, ele intercede por nós. Nos seus momentos de angústia, de luta, de dor, de sofrimento, se lembre, meu irmão, Jesus está orando por você. Jesus está intercedendo por você. E ele pode fazer isso, porque uma vez que ele ressuscitou, ele já não pode mais morrer. E agora ele vive para interceder por você. E uma última implicação da ressurreição de Cristo Jesus. Como eu falei, essa lista ela não é de maneira alguma exaustiva, mas uma última aplicação que eu gostaria de trazer é que a ressurreição de Jesus nos deixa uma missão. A ressurreição de Jesus nos deixa uma missão. Hoje é domingo, hoje é Páscoa, celebramos a ressurreição do Senhor. Amanhã é segunda. E o que nós faremos com essa verdade? Há uma frase, esses dias que eu vi nas redes sociais, que assim: domingo nos lembra que o céu existe. E a segunda-feira nos lembra que nós não estamos lá ainda. Por isso, o que nós faremos amanhã? Você que celebrou a Páscoa, você que talvez passou a semana toda com a sua família aqui na CBI, as nossas famílias receberam tarefas para fazerem durante a semana com os seus filhos, você provavelmente leu os textos bíblicos, fez lá as tarefas com eles, caminhou a Páscoa toda. Se você cumpriu a de hoje, inclusive a última tarefa foi muito... Vou pegar o microfone. A tarefa de hoje foi deliciosa, né? Se você participou, você fez lá um bolinho, ali o bolo da ressurreição, né? O bolo de chocolate da ressurreição. Mas e amanhã? E amanhã? E na segunda-feira? Há uma missão para nós, como povo de Cristo. O próprio Senhor Jesus, na grande comissão, Mateus capítulo 28, ele afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma missão. A ressurreição de Jesus nos dá uma missão de ir e proclamar
a morte e a ressurreição do nosso Senhor e fazer discípulos. A ressurreição de Cristo nos estabelece o compromisso de anunciá-la. Amanhã, meu irmão, é segunda-feira. E nós que celebramos a Páscoa, precisamos proclamar essa boa nova. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso muda tudo. Anunciar essa esperança. Isso que nós falamos aqui. Que a ressurreição significa. E proclamar para os seus colegas de trabalho, para a sua família. Falar o que significa essa ressurreição. Porque podemos ter esperança em Jesus. Evangelizar de verdade. Não apenas dizer Jesus te ama. Mas demonstrar como Ele nos amou por meio do seu sacrifício. E quais as implicações da sua ressurreição. Como ela de fato nos traz esperança. Em um mundo que está em trevas. Em um mundo que não tem esperança. Em um mundo cuja sua esperança está em coisas passageiras, em coisas vãs. A ressurreição de Cristo nos implica uma missão. E é muito interessante. Em Atos capítulo 1, nós vemos os discípulos, logo após Cristo dizer: esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Então vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí Jesus é assunto aos céus. E aí Lucas nos relata que, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Me parece que esses anjos estão lembrando os discípulos que agora estavam maravilhados. Jesus foi assunto aos céus. Ele está, não foi assunto aos céus, não. Vamos lá, vocês têm tarefa para fazer. Não fica parado aí, não. Bora. Não fica olhando para o céu. Vai fazer o que Ele mandou vocês fazerem. Hoje é domingo, é Páscoa. Legal, estamos celebrando, cantando, vamos louvar a Jesus. Mas quando vocês saírem daqui, missão, vocês têm uma missão. Ele deu uma missão para vocês. Desperta. Não fica olhando para o céu, não. Não se distrai. Vai e faz o que Ele ordenou. Cumpre a missão que Ele deu para você. Então amanhã, meus irmãos, segunda-feira, você vai despertar e a Páscoa passou. A Páscoa acabou. Talvez o chocolate vai permanecer umas semanas. Talvez não. Lá em casa não dura muito tempo, não. Talvez os quilinhos que você vai ganhar desse chocolate vai durar ainda mais tempo na sua vida. Mas a Páscoa vai ter acabado, a celebração acabou, e aí? Continua os braços, ano que vem tem mais, hein? Não, amanhã, segunda-feira, nós vivemos a realidade dessa ressurreição na nossa vida. Nós proclamamos essa esperança para aqueles que estão sem esperança. Nós anunciamos essa boa nova. Nós vamos e proclamamos. E anunciamos a missão. Anunciamos a mensagem que Cristo nos deu. A mensagem que Ele nos deu de que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. Mas Ele ressuscitou. E hoje Ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. E que há salvação no nome de Jesus. Porque Ele ressuscitou. E eu quero te incentivar, meu irmão, a talvez ouvir novamente esse sermão, a pensar nessas implicações, a memorizar essas implicações, e quem sabe essa semana você comentar com ela sobre alguém no seu trabalho, na sua casa, quem sabe falar: e aí, Páscoa passou, Jesus ressuscitou, você entende por que Jesus ressuscitou? Deixa eu conversar com você aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui, e pregar.
A ressurreição de Jesus nos dá uma missão. Então eu quero só passar os pontos aqui com vocês. A ressurreição é a confirmação do perdão dos nossos pecados, é a inauguração de uma nova criação, é aquilo que nos dá regeneração, justificação, é a garantia da nossa ressurreição, é o que nos conduz à adoração. Nós temos um Salvador que intercede por nós, nós temos uma missão que nos foi deixada por Ele, que é a esperança que a Páscoa nos traz, meu irmão, seja uma verdadeira esperança. Que o fato do túmulo estar vazio não seja apenas uma ideia abstrata para você, e algo que só faz diferença na sua vida religiosa, porque ano que vem você vai celebrar a Páscoa mais uma vez. Não, mas que a realidade da ressurreição transforme a sua vida, e que você seja um agente de Deus, para que esse poder que transformou a sua vida possa alcançar outras pessoas também, que na próxima Páscoa estarão aqui celebrando conosco a ressurreição do Filho de Deus e a esperança do seu nome. Amém? Vamos nos colocar de pé? Cantaremos um louvor em seguida. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Deus eterno, Pai glorioso, nós estamos aqui nessa noite de Páscoa a celebrar que a cruz está vazia, tudo está vazio, mas o trono está ocupado. A morte não pôde deter a Cristo Jesus. As trevas não deteram a Cristo Jesus. O inferno e Satanás não pôde deter a Cristo Jesus. Ele é mais forte do que o pecado. Ele é mais forte do que a morte. E nele está a nossa esperança. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito nos conduza a essa esperança viva, para que possamos realmente celebrar a Páscoa e o sentido da Páscoa, não apenas como pessoas emocionadas, mas compreendendo o que a ressurreição do Filho de Deus significa, e entendendo que essa verdade transforma as nossas vidas e nos dê esperança. E sendo cheios dessa esperança, que sejamos proclamadores dessa verdade para aqueles que hoje não a possuem e estão em trevas. A mensagem da salvação por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Desperta-nos, Senhor, como igreja, a cumprirmos a missão que o Senhor nos tem e nos deu, e a proclamarmos a verdade da ressurreição de Cristo Jesus. Hoje, o túmulo está vazio e Ele reina sobre toda a criação, e nós nos alegramos nessa verdade. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que nós possamos de fato celebrar a Páscoa como ela deve ser celebrada, confiando na morte e na ressurreição de Jesus e proclamando a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus e a sua vitória sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a morte. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte em nosso lugar.